Olá, tudo bem? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Nos vídeos anteriores, resolvemos exercícios sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Exercícios que envolvem uma certa quantidade de cálculos de desenvolvimento para se chegar no resultado. Exercícios que eu poderia dizer um pouco complicados. Agora são aqueles exercícios mais tranquilos, na maioria dos casos, mais tranquilos. A gente vai ver agora um pouco da cinemática vetorial, ou seja, movimento de projétil. Você que está chegando agora, eu sou o professor Anderson Lupo Nunes, este é o canal Cientistas Legais e você está num curso grátis, curso preparatório para o Enem, curso de Física preparatório para o Enem 2021, totalmente grátis. O Enem vai ser dia 21 de novembro e 28 de novembro. Então, prepare-se, tamo junto, tô com você, vamos nessa. Vamos começar agora vendo um conteúdo de cinemática bem importante, que é cinemática vetorial, movimento de parábola, movimento de projétil. Então vamos ver aí aquelas fórmulas de alcance e tudo mais. Então vamos para essa parte do conteúdo. Até agora, vimos situações onde o movimento era retilíneo e uniforme ou movimento retilíneo e uniformemente variado. Em ambos os movimentos, a característica principal é o movimento ser retilíneo, ou seja, ocorre em uma linha reta. Quando o movimento ocorre em uma linha reta, velocidade e aceleração estão na mesma direção e pode estar em sentidos opostos ou no mesmo sentido. Exemplos disso, no movimento retilíneo uniformemente variado, é a queda livre. Você solta um objeto a partir do repouso de uma determinada altura, ele vai cair livremente em linha reta, uma trajetória retilínea vertical, a aceleração da gravidade é vertical e para baixo, então é um movimento unidimensional, ou seja, retilíneo. Agora, se eu mudar um pouquinho a situação, colocar uma velocidade para cima, continua um movimento retilíneo. Só que aí ele vai subir, a aceleração está para baixo, sentidos opostos, ele sobe um pouco, atinge a altura máxima e depois desce. Continua um movimento retilíneo uniformemente variado. Da mesma forma, se eu colocar a velocidade para baixo. Agora, vamos ver a situação de que a velocidade está numa direção qualquer, um vetor. Ela tem uma componente da velocidade na direção horizontal. Ou ela está toda na direção horizontal, a gente vai ver esse caso particular, ou a velocidade está numa direção qualquer, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Nesse caso, nós temos o chamado lançamento oblíquo ou movimento de projéteis, que é um tema muito importante na física. Nesse caso, nós temos que decompor o movimento na sua direção horizontal, que a gente chama de x, e na sua direção vertical, que nós chamamos de y. Na direção x, não tem aceleração. A aceleração está na direção y, na direção vertical. Assim, vale para a direção x a equação do movimento retilíneo uniforme. X igual a x0 mais v na direção x, v0x podemos chamar, vezes t, tá? Então é isso daí, x de t igual a x0 mais v0x vezes t. Então esse daí é o movimento na direção x. Na direção y, você vai ter y de t igual a y0 mais v0y, essa componente pode ser positiva ou negativa, tanto faz, tá? v0y vezes t menos ou mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Então, uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Da mesma forma, a velocidade também é um vetor. Ela é constante na direção x, a velocidade na direção é v0x, e a velocidade na direção y vai ser v de t igual a
V de t na direção y igual a v0y mais aceleração vezes t. Então, essas são as equações da cinemática vetorial, tá beleza? O que acontece agora, gente? Podemos deduzir a equação do alcance. A equação do alcance, considerando o ângulo θ com a direção horizontal, chega nesse valor aí, tá bom? No caso particular da velocidade na direção horizontal, chegamos a este resultado aí, ó, que está aparecendo. Então, essas são as equações da cinemática vetorial, ou mais especificamente do movimento de projéteis. No Enem, normalmente costuma cair questões para identificar o movimento, a trajetória do movimento, que estamos vendo na figura aí. Normalmente caem questões desse tipo. Das provas de 2015 até 2020, não caiu nenhuma questão que necessitasse de cálculo, a não ser uma questão que nós vamos ver depois, que vermos o conceito de energia, misturando o conceito de energia e a equação do alcance, tá? Teve uma questãozinha que precisou usar a equação, mas basicamente dava para usar a equação pronta, não precisava deduzir. Então não são questões muito difíceis que costumam cair no Enem sobre esse assunto. São questões mais tranquilas. É o que tem acontecido, tá, galera? Pegaram a ideia? Entenderam a ideia? Beleza. Agora vamos ao enunciado da questão 108 de 2020. Vamos lá. Prova amarela. Prova amarela, questão 108 de 2020. Vamos lá. Quando você tiver um tempinho, assiste esse vídeo aí que está indicado no card, capacitores como testar com e sem capacímetro usando multímetro digital. O vídeo é excelente. E tem também esse outro aqui, ó, sobre o que é multiverso, muito bom também. Quando puder, assiste lá. Valeu! Questão 108 da prova amarela do Enem de 2020. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então tem os desenhos daí da opção A, B, C, D e E. Tranquilo, né? A gente acabou de ver a aula super tranquila. Então essa questão 108, molezinha, super molezinha. Qual a opção correta? Ó? Nós temos o seguinte: o movimento real, como ele fala aqui, é uma parábola. Porque tem aqui a aceleração da gravidade para baixo e velocidade inicial, no caso aqui, Horizontal. Então, movimento de parábola. Essa figura aí que é a correta. No gabarito, vai olhar lá, exatamente essa. Opção D. Molezinha. Agora vamos olhar o enunciado da questão 109 de 2019, prova amarela. Questão 109, 2019, prova amarela. Vamos ao enunciado. Questão 109 da prova do Enem amarela de 2019. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial V, olha ali a figura, tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento, quando o foguete passa pelo ponto A, e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2 vezes módulo de V. O
o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Vamos ver aí as respostas. Olha aí, aí estão as respostas. Observe com atenção as respostas A, B, C, D e E. Estão vendo aí? Vamos seguir na resolução. Sacaram a questão? Então, a opção certa é essa aqui, ó. Você vê velocidade perpendicular à aceleração, movimento de parábola. Sacaram? Entenderam? Então, o gabarito, opção C. Opção C. Não confunda com a outra opção, que é um movimento circular. Ó, movimento de parábola, não é circular. Tranquilo? Um detalhe importante do enunciado é que ele afirma uma coisa que está óbvia. Quando ele aciona os propulsores, a velocidade do foguete muda. Esse foguete, ele não tem nenhuma aceleração sobre ele, além da aceleração dos propulsores. Quando ele liga os propulsores e ele com esta velocidade inicial horizontal, a direção dele fica uma direção diagonal. E a partir daí, reparem que na opção C, ele vai em linha reta de um certo ponto próximo do ponto B, ele começa a ir em linha reta, porque é movimento retilíneo uniforme. A velocidade agora está nessa direção diagonal. Então ele segue com velocidade constante no movimento retilíneo uniforme, um pouco antes do ponto B. Repare, ele está em linha reta, entendeu? Evidentemente que na opção D está uma trajetória muito circular, o que não é o caso, está errado. Na opção E também não faz menor sentido, né? Ele virar para aquele lado ali, porque depois que desliga os propulsores, a velocidade permanece constante. Na opção D, faz um pouco de sentido também a opção D. Só que repare que é um movimento circular, uma trajetória circular, não é parabólica. Então, trajetória totalmente errada. Bem diferente o círculo da parábola. A trajetória parabólica e depois de um certo ponto linear, tá bom? Se fosse uma trajetória circular e a partir do ponto B seguisse com velocidade constante, próximo do ponto B, seria a opção D, mas não, como é uma trajetória parabólica, então é a opção C. Beleza? Beleza? Tudo certo? Então é isso que tínhamos por hoje. Até o próximo vídeo.